Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Por enquanto, eu tenho que pedir desculpa pela minha tosse crônica, que enquanto eu não fizer uma cirurgia de desvio de septo aqui, a sinusite não vai deixar eu parar de tossir. Mas isso é bom, porque eu estava até comentando hoje, se eu desencarnar e alguém falar, o Carvalho manifestou na reunião mediúnica, vocês perguntam assim, o médium tossiu? Então era ele. Bom, ontem, a boa surpresa, o Claudinho disse que ia voltar às transmissões, e a má notícia é que ele me liga no começo da tarde e pergunta qual é o tema da palestra. E eu não tinha ainda o tema. Aí, numa dessas, entre aspas, coincidências da vida, eu fui buscar o almoço e logo em seguida encontrei uma senhora, ela chegou assim, me puxou e falou, vem cá, o espírita tem Páscoa? Eu falei, para ganhar o ovo de Páscoa tem. Aí eu expliquei para ela, o sentido da Páscoa não é igual essa outra Páscoa. Aí eu tive a ideia de abordar esse tema hoje, porque ela pediu, você podia fazer uma palestra e tal, e eu ainda brinquei, falei, nossa, é uma missão complicada. Porque nesse momento que o mundo vive um melindre crônico, às vezes é muito difícil a gente abordar questões históricas sem chatear alguém. Porque muita gente acha que falar da história é atacar, é ofender. Então, é preciso deixar claro que nós respeitamos todas as religiões e, como espíritas, devemos isso. Portanto, também nós entendemos que o espírita precisa conhecer a própria religião. Não só conhecer, como praticá-la. E a Páscoa, sem dúvida, é um momento importante. Mas não é um momento importante como nós crescemos aprendendo. Porque todos nós, de alguma maneira, em algum momento, viemos da teologia católica. Principalmente os espíritas, reencarnados nessa geração no Brasil, somos aqueles católicos que construímos a história que hoje a gente vai abordar. Então, a gente não fala mal porque estamos falando de nós mesmos. E hoje, no seio da doutrina, obrigado, muita gente tem berço católico, mas muita gente também, como os espíritas, não conhecem a história. Então é importante a gente deixar claro que nós vamos fazer abordagem histórica, que qualquer um pode chegar em casa e pesquisar, sem nenhum intuito de crítica ou de ataque, nem nada. Bom, eu vi um padre dizer que a Semana Santa e a Páscoa eram as comemorações mais importantes do cristianismo. E ali eu vi dois lamentáveis equívocos. Primeiro, que a Semana Santa é a celebração da paixão, da morte e do ressuscitamento de Jesus. A ressurreição conhecida. E é um ritual católico apenas. A Páscoa, quando nós conhecemos hoje, também. Porque a Páscoa, ela não é cristã. É importante nós entendermos que quando nós estudamos a Bíblia, e é importante nós espíritas conhecermos, ela é basicamente dividida entre Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a história do povo judeu. Tanto é que a Torá, ela se baseia nos 5 livros de Moisés. É o Bereshit, que em hebraico quer dizer aliança, nova aliança. Eles não conhecem como Velho Testamento, eles conhecem como Nova Aliança, e a Torá, que são os 5 livros de Moisés. Portanto, até o nascimento de Jesus não existia cristianismo. Isso é importante nós entendermos, e vamos falar mais em detalhe na frente. E a Páscoa, ela é muito mais antiga do que o cristianismo. E ela foi adotada pela igreja apenas como mais um ritual litúrgico. Esses pontos nós vamos detalhar para entender. E é por isso que a doutrina espírita não celebra a Semana Santa como os católicos. E é importante que se diga
que não é uma celebração cristã. Porque cristãos somos todos que seguimos a Jesus, o Cristo. Somos cristãos, os espíritas, os evangélicos, os protestantes, os católicos. E a Semana Santa e a Páscoa é exclusiva dos católicos. Só que para a gente entender isso, nós precisamos compreender como nasceu o catolicismo, como nasceu a Páscoa e do que se trata a Semana Santa. Bom, quando a gente fala sobre o nascimento do catolicismo, isso é muito controverso. Porque quando você conversa com qualquer católico, principalmente um clérigo, ele vai falar assim: a Igreja Católica foi fundada por Jesus e Pedro foi o primeiro Papa. Isto é a história deles. Isto não coaduna com a história verdadeira. Primeiro, o imperador Constantino, depois de vencer os outros dois imperadores que dividiam o Império Romano com ele, foi muito inteligente. Primeiro que tem uma passagem que eu não vou falar, porque senão vai enrolar e tirar tempo útil da palestra. Mas no Édito de Milão, no ano 312, ele declarou que o cristianismo seria, a partir dali, uma religião tolerável no Império Romano. Por que isso? Porque até 312 os cristãos eram perseguidos. Eram mortos, trucidados das piores maneiras possíveis. Todos os imperadores perseguiram os cristãos. No entanto, esse termo cristianismo, ele foi cunhado pelo médico Lucas, lá na igreja de Antioquia, quando ele encontrou com Paulo, que estava nas suas viagens, e ele disse: nós, aqueles que seguimos Jesus, somos conhecidos como peregrinos, viajantes, homens do caminho, e deveríamos ser conhecidos como cristãos, porque seguimos a Jesus o Cristo. Lucas, o evangelista. Então isso aconteceu por volta, eu não tenho mais de memória, faz muito tempo que eu estudei isso, mas foi ali por volta do ano 45, 50. Aí eles passaram a se diferenciar, dizendo que eram cristãos. Só que foram fundadas as igrejas, não igreja católica. Jesus não fundou nenhuma religião. Não existe nenhum dado histórico que comprova isto. O que seriam as igrejas? Igreja, na etimologia da palavra, vem do grego eclésia, quer dizer assembleia, reunião. Nós estamos em igreja. Nós estamos em assembleia, em reunião. Pedro fundou considerada a primeira igreja, e que nós consideramos o primeiro centro espírita pela similaridade de funcionamento, que foi a Casa do Caminho. Ele dedicou sua vida junto com Tiago, posteriormente Estevão, e que graças a Paulo, hoje, por exemplo, nós os homens cristãos, não precisamos ser circuncisados, porque Tiago quis imprimir os costumes judeus no cristianismo, e Paulo bateu de frente com Pedro e com Tiago. Está lá, leiam Paulo e Estevão. Excelente. Então, quando Constantino declarou em 312, aconteceram várias coisas, inclusive essas igrejas, que tinham seus bispos, que vem de episcopo, que seria um grau de hierarquia, e nomes que foram adotados posteriormente pela igreja, estavam entrando em conflito, porque cada cidade tinha sua igreja e seu bispo. E cada uma queria ter maior poder sobre as outras. Como Constantino queria unificar o império, ele teve uma sacada política muito boa. Ao invés de ter todo mundo separado, como hoje, por exemplo, seriam as igrejas evangélicas, cada uma tem um dirigente, cada uma funciona de um jeito, ele declarou o concílio de Nicéia, em 325, e lá, junto com 600 bispos, ele resolveu unir todos os cristãos embaixo de uma única
bandeira universal. Ali nasceu a Igreja Católica, porque católico significa universal. Só que, infelizmente, o cristianismo nunca mais foi cristianismo. Porque aqueles que eram perseguidos passaram a ser perseguidores. Porque a ideia essencial de Jesus começou a se perder por ali. Porque criou-se a Igreja Católica Universal, Apostólica, de Pedro e Paulo, Romana, do imperador. Não é a Igreja Católica Cristã, como deveria ser. Então, com isto, segundo os historiadores mais sérios, o primeiro Papa só apareceu no final do século V, em 460, e foi Leão I. Não existiu papado antes. Esta é a história verdadeira. Quem pesquisar, encontra. O problema é que após isto foram sendo criados rituais e dogmas e repetidos ad eterno para que se fixasse na cabeça dos fiéis. E a Semana Santa é isso. É apenas um dos demais rituais. E aqui começa o primeiro problema, porque por ser um ritual, hoje, a Semana Santa está esvaziada. Ela perdeu totalmente a credibilidade, ela se tornou apenas um grande feriado nacional, que é a prova. Quando eu tinha 15 anos, eu fui pela primeira vez visitar a Lagoa Santa, numa sexta-feira da Paixão. Não tinha ônibus. Eu e 3 amigos fomos de dedão, de carona, na carroceria de uma caminhonete, naquela estrada empoeirada, que não tinha asfalto, porque não rodava ônibus. O comércio não abria. O meu pai dizia que quando ele era pequeno, na sexta-feira da Paixão, e aí basta conversar com os mais antigos, quando amanhecia a sexta-feira, quase ninguém conversava, as mulheres não penteavam o cabelo, não varriam a casa, não faziam nada e nem banho tomavam. Ficavam em reclusão constante. E hoje? Como que é hoje? Bom, até restaurante serve carne e funciona na sexta-feira da Paixão. Isso resume tudo. Essa semana passada eu vi uma entrevista bem legal. Uma menina, uma jovem, talvez aí dos seus 25, 27 anos, entrevistando 2 outras jovens, talvez na casa dos 21, 23. E elas dizendo assim, não, nós somos católicas. Eu sou católica, eu sou católica. O que é a Semana Santa? Aí engasgaram. Olha, eu confesso que eu sou católico, porque minha família mas eu não frequento a igreja. A outra falou, não, eu frequento, eu vou, mas eu não sei te explicar exatamente o que é a Semana Santa. Eu guardo a Semana Santa, a sexta-feira, a quaresma, mas eu não sei te explicar. Então, isso são os famosos sinais dos tempos, que mostram que durante o tempo, vários fatores contribuíram para isso. O primeiro grande fator e primordial, o acesso fácil à informação. Com a internet, ficou fácil a gente pesquisar. Nós saímos daquele cantão do rebanho fechado, que era obrigado a acreditar apenas no que o líder falava. E com acesso à informação, as pessoas descobriram que a dúvida delas era a mesma dúvida de todos. E aí a coisa começou a ficar mais fácil de pesquisar. Como, por exemplo, vocês já perceberam que a sexta-feira da Paixão, cada ano, cai num dia diferente? Pois é. Se Jesus morreu numa sexta, ok. Mas ele morreu numa sexta, em um dia do mês. Vamos supor que ele foi crucificado, sei lá, dia 5 de abril. O certo seria, todos os anos, a sexta-feira, não existir a sexta-feira da Paixão, porque 5 de abril vai cair, às vezes, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas que todo dia 5 de abril de todo ano tivesse a, entre aspas, comemoração da morte de Jesus. E não é assim que acontece, porque, na verdade, a Semana Santa ela é orientada segundo o calendário judaico, que diz que a Páscoa tem que ser após a primeira lua cheia do equinócio de outono, aqui no hemisfério norte, ou de primavera no hemisfério sul, que é 21 de março.
Então, após a primeira lua cheia, depois de 21 de março, o próximo domingo é a Páscoa. Aí conta-se 40 dias para trás e marca o carnaval. Cujo carnaval é outra história, que a gente fala daqui mais um pouco. Outra dúvida: como que diz que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Jesus não ressuscitou no terceiro dia. Segundo as Escrituras, segundo Mateus, por exemplo, Jesus foi julgado no domingo pela manhã, condenado no final da manhã, por volta de meio-dia, ele começou a subida até o Calvário, até o Gólgota, que era uma rampa de mais ou menos 600 metros de distância, pelas estreitas ruas do centro de Jerusalém, e ele morreu às 3 da tarde. De 3 da tarde de sexta a 3 da tarde de sábado, um dia. E de 3 da tarde de sábado a domingo de manhã, quando ele foi identificado ressurrecto, um dia e meio. Não deu nem 2 dias. A outra dúvida que acontece é por exemplo, não se pode comer carne, mas pode comer peixe. Por quê? Peixe não é carne? Aí começa o problema. O que diz a igreja? Eu anotei aqui. Artigo da paróquia de São Sebastião da Bahia. Os animais de carne vermelha e as aves são homeotérmicos, ou seja, o sangue está sempre na mesma temperatura, independente se faz frio ou se faz calor. O sangue deles é quente, assim como o sangue que Jesus derramou na cruz. Peixes também, em geral, não morrem derramando sangue como Jesus. Essa é a explicação da igreja, que aqui tem um equívoco. O peixe, segundo a ciência, primeiro, o peixe tem sangue, você corta ele, sai o sangue. Não tem tanto sangue quanto os mamíferos, mas tem. Outra, segundo a ciência, o peixe tem um sistema nervoso bem desenvolvido e ele sente medo e dor na hora da morte. Quando você tira o peixe da água, isso eu acho muito cruel, você sufoca ele. É o contrário de pegar uma pessoa e pôr dentro da água e segurar. Você afoga a pessoa, o peixe morre sufocado. E segundo estudos, ele sente pânico, medo, desespero e a dor da morte. Então, qual que é a diferença? O problema é que a história diz que na virada do século XV para o século XVI, a igreja investia muito nas grandes navegações. Os continentes, as terras novas que eram encontradas, a riqueza era dividida com o sócio, a igreja. E foi mais ou menos a época que criaram essa ideia de que não se pode comer carne às sextas-feiras, que toda sexta-feira do ano tem que se guardar e comer apenas peixe, e principalmente na quaresma. Aí se descobriu que a igreja, que o Vaticano, na realidade, era proprietária de uma grande frota bacalhoeira. Ou seja, uma grande frota de barcos que pescavam bacalhaus. Naquela época não tinha freezer, geladeira. E o depósito estava cheio de bacalhau salgado. Só que o bacalhau salgado, ele também deteriora. E aí o que eles fizeram? Instituíram a obrigação de comer bacalhau, comer peixe, os estoques esvaziaram. Isso é história. Qualquer um pode pesquisar. Então, não se trata de uma proibição, sim, mas se trata de uma crença que tem um motivo. É por conta dessas descobertas que a coisa vai caindo em descrédito, que as pessoas vão falando, poxa, então para quê? Mas vamos aprofundar. A Semana Santa, ela começa com a Quaresma. Eu acabei de explicar que a Quaresma é determinada a partir do domingo de Páscoa. Conta-se 40 dias para trás, marca-se o carnaval. Beleza. O problema é que o ritual da Quaresma não era como ela é hoje. Até o ano de 350, a Quaresma, não existia a Quaresma, era uma comemoração única da Páscoa, que era apenas quinta, sexta, sábado e domingo.
De quinta para sexta, 1, sexta para sábado, 2, sábado para domingo, 3. Eram 3 dias. No ano de 350, eles perceberam que era pouco. E que as pessoas aproveitavam muito o carnaval. Então, o que eles fizeram? Baseado nos 40 dias de reclusão de Jesus no deserto, passaram a dizer que a quaresma teria 40 dias, e que durante esses 40 dias que começavam na quarta-feira de cinzas e terminam no domingo de Ramos, os fiéis precisavam aproveitar isso para se redimir dos pecados do carnaval, através do jejum, através da oração e através do sacrifício de não comer carne. O que é o carnaval? Uma coisa que pouca gente sabe e que também é história, e desculpa, hoje vai ser uma noite de decepções para muita gente, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Segundo os melhores historiadores, Jesus teria nascido no mês de Nissan, que seria final de março, metade de abril, entre os dias 4 e no máximo 15 de abril. Quando você vai estudar os evangelhos, principalmente Lucas, eles falam que Jesus nasceu numa manjedoura, que é um nome bonito para um comedor, para um coxo, porque durante o recenseamento, eles chegaram e não tinha hospedaria na cidade. Foi decretado uma contagem. Todo mundo tinha que voltar para a cidade natal para participar do censo. Detalhe, 25 de dezembro é inverno no hemisfério norte. Neva para tudo quanto é lugar. Você acha que teria um censo no inverno, onde as pessoas não conseguiriam viajar? Outra, os evangelistas narram que era uma noite límpida, e que os pastores cuidavam das ovelhas nos campos. No inverno, pastores não estariam nos campos com as ovelhas. Então não poderia ser dezembro. O que aconteceu? Buscando na história, desde priscas eras, com uma herança grega e depois romana, existiam as chamadas Saturnálias, que era uma festa que na Grécia Antiga era por causa do deus Bacos, que vem bacanais, que era o deus do vinho e do prazer. E que na Roma era em homenagem a Saturno, o deus. Por isso, Saturnália. Era uma comemoração no final de dezembro, onde por uma semana, até os escravos recebiam permissão para passar uma semana de bebedeiras, de comilanças e de orgias. O Papa, vendo que isso não era bom, resolveu em um concílio trazer o Natal para o dia 25, com a intenção de acabar com essa festa mundana. E funcionou, só que não acabou, foi empurrado para fevereiro. E com o tempo eles viram que os fiéis não se preocupavam em guardar o carnaval, caiu na folia. E aí então criou-se a quaresma, para que através desse sacrifício de oração, de jejum e de não comer carne, os fiéis pudessem se redimir dos pecados do carnaval. Ok, aqui começa a primeira grande diferença entre a doutrina espírita. O que a doutrina espírita fala? Livro dos Espíritos, questão, está aqui 4 perguntas que eu vou ler rápido, mas são importantíssimas. O Livro dos Espíritos, questão 720A, Kardec pergunta: haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Os Espíritos respondem: a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo de coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que têm carência. Pergunta 722. Será racional a abstenção de certos alimentos prescritas a diversos povos? Ou seja, é racional não comer carne? Os Espíritos respondem: permitido é ao homem alimentar-se de tudo que lhe não prejudique a saúde.
Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimem as suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. O que os espíritos responderam? Algumas autoridades disseram que comer carne é ruim e que isso era a ordem de Deus. E com isso consegue a autoridade. Questão 724. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Ou seja, é sacrifício deixar de comer carne? Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação. Por isso que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. A privação, ela só é útil se for em benefício de outrem. Se eu faço uma privação própria, isso pode ser visto até como hipocrisia, porque no fundo, eu não penso daquele jeito. Última, 726. Visto que os sofrimentos nesse mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam aqueles que nós mesmos criamos? Resposta: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outrem. Vista o indigente, console o que chora, trabalhe pelo que está enfermo, sofra privações para alívio dos infelizes, e então as suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade, tais os preceitos do Cristo. Em resumo, pode ficar sem comer carne, pode ficar em jejum, pode ficar em oração, mas isso e nada é quase a mesma coisa. O que é caro a Deus é o sacrifício que nós fazemos em prol do outro. Se eu ficar sem comer para poder alimentar alguém, é válido. Se eu deixar de comer carne para doar para alguém que está precisando, isso é válido. Mas fazer isso apenas para o meu próprio bem, nem tanto. Então aqui a gente já vê a distância. Posto isso, então, vamos entender a Semana Santa e começa a acelerar, porque o relógio ali voa. A Semana Santa começa quando termina a Quaresma, ou seja, no domingo de Ramos e termina no domingo de Páscoa. O que seria o domingo de Ramos? A igreja comemora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Beleza, só que aqui temos um equívoco. Muita gente, muito pregador, inclusive eu, já falei várias vezes, aqueles que ovacionaram Jesus, que gritaram pelo nome de Jesus no domingo, foram os mesmos que o condenaram na sexta-feira. Pois é, aí eu comecei a estudar a história, e eu vi que não era bem assim. Existia uma festa, à época, chamava Festa das Barracas, ou em hebraico, Sukkot. Essa Festa das Barracas é uma festa tradicional até hoje, onde se montam várias barracas, e lá em Israel acontece até hoje, porque lembram a época do deserto, dos 40 anos do deserto, onde se dormiam em barracas. E eles pegam palmas, folhas de palmeiras, e enfeitam essas barracas, e colocam sobre elas 3 frutos que representam, 4 frutos, se não me engano, ou 3, que representam a natureza do ser humano. O problema é que, segundo os judeus, essa festa acontece no mês de Tirei, ou seja, setembro. Portanto, quando Jesus entrou em Jerusalém, era setembro, e ele foi crucificado em abril. Não são 4 dias, são 7 meses. É um tempo bastante razoável entre um e o outro. Segundo, a entrada de Jesus tem um outro sentido. Mateus, no capítulo 21, versículo 1, escreve: Jesus entrou no jumento para cumprir a profecia. Dizei à filha de Sião:
Eis o que o teu rei vem a ti brando montado no jumento, em um filhote, filho de animal de carga. Mateus se referia à profecia de Isaías no capítulo 9, que falava que o Messias entraria montado em um jumentinho. E o que é que aconteceu à época? Jesus veio de Betânia, já com um séquito de pessoas que o seguiam, e quando chegou ali pelo Vale das Oliveiras, tem o Vale do Cedron, Jerusalém à frente, já era visto um monte de barracas e aquele movimento todo. Quando ele foi descer, ele virou para os apóstolos e disse: vá e traga para mim o jumentinho. Ele então montou no jumento e entrou pelo portão de Jerusalém, atravessando a muralha. Ali, as pessoas colocavam as folhas no chão, tiravam as suas capas, os seus mantos e forravam, e Jesus passou montado. Mateus fala que isso aconteceu para que se cumprisse a profecia, porque Jesus fez muita coisa que as profecias previam para provar que ele era o Messias. Inclusive, na crucificação, quando muita gente equivocadamente diz: Jesus teve medo. Jesus disse: Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Ele não fez isso. Jesus, o Cristo, depois de pregar todo o Evangelho, virá para Deus: por que o Senhor me abandonou? Não. Jesus recitava o Salmo, se não me engano, 23 ou 21, que começa assim: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Porque, segundo a profecia, o Messias, antes de morrer, recitaria o Salmo. Então, Jesus cumpriu todas as profecias para provar que ele era o Messias. Só que, segundo Joana, ao subir no jumentinho, Jesus mostrou um simbolismo muito forte de que ele não era homem, matéria. Porque eles cobriram a entrada para que Jesus passasse como rei. Porque naquela época, eles receberam Jesus daquele jeito, aí já é uma outra história, uma outra palestra, porque eles acreditavam que Jesus era o enviado de Deus que ia libertar o povo judeu do tacão romano, e que naqueles dias da Páscoa, que não era da Páscoa, da festa da barraca, ele iria realmente decretar o início da grande batalha. Por isso que eles receberam Jesus daquele jeito, e se decepcionaram, porque ele entrou e não fez nada disso. Mas Joana de Ângeles disse que ao montar no burrico e não pisar nas homenagens das pessoas humanas da terra, ele mostrou que ele está muito acima disso. Percebe que tem um outro sentido? E hoje, essa festa de Ramos, ela é considerada por muitos como uma festa ecologicamente errada. Porque hoje não se comemora muito, mas imagina, há 30, 40 anos atrás, milhares de fiéis arrancando o pulmão das palmeiras, que são suas folhas, para fazer um ritual e depois jogar fora. Dependendo do ponto de vista, pode ser até agressivo contra a natureza. Mas as pessoas não pensam. Beleza. E a segunda, terça e quarta-feira santas? A igreja fala que na segunda é o dia de descanso de Jesus na casa de Lázaro. E que também é o dia da negociação de Judas. Que é o dia da negociação de Judas e a anunciação da morte de Jesus. Na terça, segundo a igreja, Jesus anuncia sua morte e diz que será traído. Judas sai possuído pelo demônio para trair Jesus. Beleza. E o que fala os evangelhos? Mateus, o capítulo 21, versículo 18, até o capítulo 26, versículo 19, ocorrem importantíssimas passagens na segunda, terça e quarta. Como sermão profético, o grande banquete onde Jesus fala importantíssimas parábolas, inclusive aquela parábola do tributo ao César, e somente na quarta é que ocorre a negociação de Judas. Bem diferente. Beleza. Quinta-feira Santa, o que narra a igreja?
É a última ceia de Jesus, cerimônia do lava-pés, e Judas sai para entregar Jesus. O que diz o Evangelho? Mateus capítulo 26, versículo 17. Jesus diz que quer comer a Páscoa com os apóstolos e pede para que se vá até aquela casa onde o segundo andar tinha um lugar que foi chamado cenáculo. Era um ambiente aberto, que não era muito grande, talvez esse tamanho. E que a ceia, considerada a última ceia, ocorreu muito diferente das pinturas, que está todo mundo de frente para o observador. Não, era uma mesa e todos se sentaram em torno da mesa. Ali teve a cerimônia do lava-pés, que também eu não vou aprofundar, mas que é uma cerimônia muito importante, que transmite uma mensagem de amor e de servidão. Resumindo, bem rápido, quando Jesus entrou, os discípulos estavam discutindo lá quem era o melhor, quem seria o substituto de Jesus, quem ficaria liderando quando Cristo não tivesse mais entre eles. Jesus observou aquela reação infantil, pegou um lenço, cingiu a cintura ao molde dos escravos, pegou uma vasilha e começou a lavar os pés de todos. Foi ali que Pedro disse: o meu não. Jesus repreendeu, lavou o pé de todos e disse: no reino do meu Pai, o maior é aquele que mais serve. E deixou a lição para todo mundo. Foi lá também que Jesus fez a Páscoa com um pão ázimo, que até hoje é um pão sem fermentação, que até hoje se come na Páscoa judaica. E foi quando Jesus anunciou o Consolador prometido, que hoje ilumina as nossas vidas. Bem diferente dos rituais. Sexta-feira da Paixão. A igreja fala que foi quando Jesus então foi crucificado. E aí entra um ponto que eu quero falar dele assim com muito cuidado, porque é um ponto delicado. E aqui eu quero repetir que eu não estou criticando, eu estou fazendo uma análise. Todos os anos existe a encenação da Paixão de Cristo. Aqui esse ano teve em Jataí. Não lembro se foi na Catedral ou se foi lá no Cristo. Na Catedral, né? Pois é. Como que é essa encenação? Fazem um teatro, onde acontece o julgamento, o castigo, o Calvário de Jesus, sofrendo, sendo chicoteado, sangrando todo, e a crucificação. No meu entendimento particular, um show de horrores. Vamos entender. Imagina uma tragédia, que a sua mãe, a pessoa que você deveria mais amar na vida, foi assassinada cruelmente. No assalto, os ladrões a atacaram, machucaram, e de repente arrastaram ela num carro até sua morte. Chocante, cruel. Beleza. Aí todos os anos, no aniversário de morte da sua mãe, você chama a família, os amigos e fala: vamos encenar? Aí alguém se veste dos bandidos, alguém se veste como ela, e vocês encenam a surra, o crime, e depois pega um boneco e sai arrastando o carro, encenando aquilo. Isso é bonito? Isso é maneira de cultuar aquela data de dor? É claro que não. Nós precisamos guardar isso com muito respeito. Tirar a imagem do... Porque a maioria não sabe o que Jesus passou. Assistam um filme que foi cancelado por Hollywood, todos os atores, e que talvez seja o filme que mais se aproxima, porque nenhum deles chega nem perto da realidade que é a Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Jesus foi surrado a noite inteira, amarrado no tronco. Eles tinham um chicote de couro trançado, que na ponta bifurcava, e eles amarravam 2 ossos, para que aquilo cravasse na pele e arrancasse as carnes. E ele foi surrado por 2 pessoas, 2 carrascos. A Maria está falando, ele nem. Realmente, a intenção é essa. É mostrar o quanto que a gente perde a noção das coisas por falta de estudos. E a gente vai ficar relembrando isso todo ano, para quê?
Essa é a minha opinião, mas tudo bem. Continuemos. Sábado de Aleluia. É aquela festa. Quando eu era adolescente, eu não sei hoje, o pessoal ficava na boa até sexta-feira, meia-noite. Quando dava meia-noite, muita gente saía para roubar galinha, para fazer galinhada. E aí, no sábado de Aleluia, aquela festa de comelança, de bebedeira, e o povo esbalda e curte, e acontece o apedrejamento de Judas, que é outro show de horrores. Em pleno século XXI, crianças, jovens, adultos, idosos, surram um boneco, ensinando a violência. Onde o perdão? 21 séculos não foram suficientes para que se perdoasse Judas, tem que ficar encenando uma agressão severa, todo ano. Cadê o exemplo de amor? Mal sabem esses que fazem isso, que Judas hoje está numa condição espiritual muito boa, que ele teve como última reencarnação de resgate, segundo vários espíritos, a existência como Joana d'Arc. E de lá para cá se redimiu, e é um espírito tão ou mais evoluído, iluminado, do que os demais. Mas que as pessoas insistem naquilo, de uma maneira totalmente contrária ao Evangelho de Jesus. Mas o que narra o Evangelho sobre o sábado? Estava todo mundo escondido, amedrontado, porque achou que a casa tinha caído. O que vai ser de nós daqui para frente? Tanto é que no domingo, que é o domingo de Páscoa, que eles celebram a ressurreição de Jesus, e celebra como? Com banquetes, com matança de animais, frango, peixe, carne de boi, vaca, assim como no Natal. E eu me pergunto, será que Jesus fica feliz em saber que aqueles que se dizem seus seguidores comemoram o seu nascimento e o seu ressuscitamento com a morte de muitos animais? Percebe que a gente não pensa? Isso chega a ser anticristão. Mas ali, quando Jesus finalmente ressuscitou, começa a vida nova. E aqui que começa o ponto que a gente vai tocar hoje sobre a Páscoa. Que, como eu disse, não é uma festa cristã. A Páscoa começou com os hebreus, de hoje a 3.500 anos atrás. No ano de 1447 a.C., quando houve o Pessah, que em hebraico quer dizer passagem, e que originou o nome Páscoa. Tem dois significados. Primeiro, lembra das 10 pragas do Egito? A última praga seria a morte dos filhos menores primogênitos. Só que Moisés falou para os hebreus que deveriam pegar um cordeiro cevado, ou seja, um cordeiro gordinho, viver com ele, deixar ele dentro de casa, brincando com as crianças, convivendo por uma semana, para que é laço, e depois sacrificar o cordeiro, para se alimentarem e se fortificarem para a caminhada no deserto. No entanto, deveriam pegar o sangue do cordeiro e passar na porta das casas, porque o anjo da morte viria, e as casas que tivessem marcadas com sangue, ele passava por cima. Começou aí. E também a libertação. A passagem da escravidão para a liberdade através dos 40 anos no deserto. E é por isso que o principal símbolo da Páscoa judaica, porque aí vem a história, né? Dos hebreus surgiu o judaísmo, a religião, que dali surgiram os judeus, que não existiam naquela época, era só os hebreus. Mas que na tradição... é por isso que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus. Porque tem um simbolismo.
João Evangelista disse: este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E aqui começa outro mal entendido, porque vejamos, acham até hoje que Jesus morreu para nos salvar, para tirar os nossos pecados. É mesmo. Se Jesus tirou os nossos pecados, por que a gente tem que trabalhar? Para que a gente tem que ir na igreja, no centro? Para que tem que fazer caridade? A gente já está salvo. Percebe? Agora, na verdade, João fazia uma referência à profecia de Isaías, porque rezavam as tradições que o Messias seria um servo sofredor que levaria em seus ombros toda a carga pesada da humanidade. O que fala Isaías no capítulo 53, de 4 a 7? Isaías, quase 600 anos antes de Jesus. Verdadeiramente ele tomou sobre as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Isaías falava o que aconteceria com Jesus. A visão da doutrina espírita é muito diferente, porque Jesus, como Cordeiro, ele veio nos preparar para um novo êxodo. A saída dos judeus foi um êxodo. Estou falando de maneira simbólica, tá? Jesus, então, veio nos preparar para um novo êxodo, que seria uma grande jornada em direção à nossa libertação da escravidão mais complexa que existe. Eu estou fazendo referência ao êxodo, à saída do Egito, ao sofrimento de uma longa jornada de 40 anos em busca da liberdade. João, capítulo 8, versículo de 32 a 36. E conhecerão a verdade vos libertará. Ele lhes responderam: Senhor, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como que se pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Ou seja, Jesus deixa claro que ele não veio acabar com os nossos pecados, que ele veio nos livrar da escravidão do pecado. Mas eu nunca ouvi falar pecado dentro do centro. Beleza. Temos que entender a etimologia da palavra, que vem do latim, a palavra fugiu aqui, deriva, obrigado, vem do latim peccatum, ou do hebraico ratar, e quer dizer o quê? Sair do alvo, errar a meta. Ou seja, se nós estamos caminhando dentro das leis divinas, cada vez que nós saímos, qual que é o alvo? Atingir o final. Cada vez que nós saímos, nós erramos o alvo, estamos em pecado. Esse é o sentido da palavra pecado. E qual é a meta que Jesus colocou para nós atingirmos? A lei divina. E como é que Jesus nos livra desse pecado? Através do ensinamento da lei divina. Portanto, para a doutrina espírita, Jesus não morreu para nos salvar. Jesus nasceu para nos salvar, trazendo o Evangelho, o Evangelium, a Boa Nova, nos dando um manual de instruções. Quem estudar o Sermão do Monte, só ali tem um manual de instruções para a vida, para ser feliz. Tão importante que Mahatma Gandhi, que não era cristão, disse: se todos os escritos cristãos se perderem e sobrar apenas o Sermão do Monte, nada se perdeu. Portanto, meus queridos, na doutrina espírita, a Páscoa tem um outro sentido. Quando a gente compara com Jesus, que fez questão, porque a Páscoa era de tradição judaica, Jesus era judeu. Alguém já parou para pensar que Jesus era escravo? Todos os judeus naquela época eram escravos do Império Romano. Jesus era judeu. E como judeu, ele iria cumprir
os rituais judaicos. E ele disse para os discípulos: eu quero comer essa última Páscoa com vocês. Então, quando nós buscamos o sentido, é um momento de, assim como Jesus, de confraternizarmos. É um momento que nós deveríamos reavaliar as nossas escolhas, reavaliar a nossa vida, perdoar, como se a gente fosse terminar a vida logo ali. É o momento de observar e retraçar a nossa vida, se for necessário, promovendo a renovação espiritual. Esse é o sentido da Páscoa para o espírita. No entanto, não no dia, que seja uma Páscoa de 365 dias. Porque de nada vale eu fazer isso por 1, 2 dias. Eu preciso viver isso todos os dias, sem sacrifícios desnecessários, mas com a aplicação do Evangelho. Porque foi assim que Jesus ensinou. Mateus anotou no capítulo 16, versículo 24. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me. O que isso quer dizer? Quando Jesus disse, negue a si mesmo, negue as suas imperfeições, combata os seus defeitos, pegue a sua cruz, assuma os seus compromissos e segue-me ao mais difícil. Viva o que eu vivi, faça eu que ensinei. Percebe que não tem nada de deixar de fazer isso ou aquilo? Pelo contrário. Não existe salvação gratuita ou apenas sacrificando o próprio corpo. Tanto é que logo à frente, Mateus, no capítulo 16, versículo 17, diz: pois o Filho do Homem está para vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e restituirá a cada um segundo as suas obras. Repetindo, o Filho do Homem está para vir na glória do Pai. Ou seja, no momento máximo, será dado a cada um segundo as suas obras. Fiz coisa boa? Tem mérito. Não fiz? Demérito. Independente de eu bajular a Deus, independente de eu pagar o dízimo, a oferta, independente de eu jejuar, deixar de comer carne, fazer isso, aquilo. Será me dado segundo o que eu fizer da vida. Beleza. Deixa eu só conferir, que parece que aquele relógio aí pula de 2 em 2 minutos. Bom, falta 4 minutos. Eu quero só abordar um tema muito interessante, porque eu não sei se vocês já perceberam, existe uma conversa, e hoje, então, depois da pandemia, onde muita gente ganhou voz, passa por aí uma ideia, e tem muito espírita bom falando, que durante a quaresma, abrem-se os portais do umbral, e que os espíritos vêm à crosta para poder perturbar as pessoas por conta do pesado psiquismo do carnaval. E eu ouvi um palestrante espírita conhecido dizendo, inclusive eles vêm das colônias espirituais, aqueles mais sofredores, e vêm perturbar e chega aqui, depois fica doido porque não sabe voltar para lá. Nunca leu André Luiz, né? Sendo que ninguém consegue sair das esferas que são separadas. No livro Os Mensageiros, acho que é Os Mensageiros, quando André Luiz visita uma grande edificação, onde tem várias marcas com os espíritos ainda em sono profundo, que tinham recém-desencarnado, em um estado de catalepsia, como é que eu vou falar? De conflito interior muito grande, que ele só tem pesadelo e cada um começa a ter uma reação. De vez em quando um, como sonâmbulo, acorda e sai correndo para tentar ir embora dali, nunca vai embora. Chamado perturbação espiritual. Sim. Mas o que é isso? Isso existe? Segundo a doutrina, não. Para começar, isso é um costume da Umbanda, não é espírita. Por quê? Paulo de Tarso disse, estamos envoltos a uma nuvem de testemunhas, ou seja, tem espírito a tudo quanto é lado. No entanto, eu não preciso temer.
Zé Lúcio falou ali, perturbação espiritual. Você sabe como que a perturbação espiritual acontece? Quando eu estou com o meu psiquismo nivelado com algum tipo de espírito. Se eu sou uma pessoa que adora uma fofoquinha, que adoro passar para frente aquelas coisinhas que eu recebo no WhatsApp, que puxa o tapete do colega, que fala mal dos outros, isso para falar o mínimo. Você acha que eu vou conectar com espíritos de luz? Se eu tenho algum vício, se eu bebo, se eu fumo, eu vou conectar com espíritos de luz? É claro que não. É uma questão de sintonia. Portanto, a única coisa que eu preciso preocupar é manter o meu psiquismo alto. Manter pensamentos nobres, saudáveis. Conversas salutares. E, principalmente, praticar o bem. Se eu faço isso, eu não tenho que temer nada. Porque eles não conseguem me acessar. Bom, como eu disse, o relógio aqui pula de 2 em 2 minutos. Mas eu gostaria só de mostrar o quanto nós precisamos estudar. Estudar história. Estudar a doutrina. Estudar a Bíblia. Porque essa doutrina espírita é a terceira revelação. Como que eu quero entender a terceira se eu não conheço a primeira, que foi Moisés, Velho Testamento? Se eu não conheço a segunda, que foi Jesus, Novo Testamento? Nós precisamos estudar. Por isso que Jesus disse: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conheceis a verdade e vamos nos libertar do tacão da ignorância. E por consequência de tudo que advém daí. Que nós tenhamos... Eu estou vendo que muita gente comeu chocolate hoje, tanto é que a boca está até suja, daqui dá para ver. E muita gente se entregou agora passando o dedo, né? Que tenhamos uma excelente semana, de muita malhação para queimar o ovo e que Jesus abençoe. Obrigado. Não preciso do banquinho. Pessoal, então vamos fazer oração. Semana que vem o tema da nossa palestra será a reforma íntima. Quase ninguém precisa, né? E os caminhos que nós percorremos para essa reforma. Então, espero que vocês venham, né, para que a gente possa, então, abordar esse assunto, porque, na verdade, nós estamos aqui para isso, é para exatamente sair daqui melhor do que chegamos, né? Então, vamos levar o pensamento ao Mestre Jesus e agradecer por essa palestra maravilhosa do Carvalho, e temos a certeza, Senhor, que ele pesquisou muito, com citações bíblicas, históricas. Que Deus o abençoe, Carvalho, por esse estudo tão bem feito que você nos trouxe acerca da Páscoa, da Semana Santa. Que Deus te abençoe e que nós, entendendo esse conteúdo que foi nos passado, possamos continuar a nossa jornada esforçando-nos para fazer o bem a nós mesmos e a outrem todos os dias, e não somente naqueles cultuados pelas religiões, e isso fará de nós, com certeza, pessoas melhores. Muita paz a todos, que os bons espíritos derramem sobre nós energias de amor, e que nós possamos ter uma ótima semana, lembrando desses estudos que tanto nos ajudam na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.
Então, para quem quer saber, o passe faz uma fila aqui, o tratamento aqui, tá?